Fala galera, beleza? Jota aqui. Sejam muito bem-vindos à parte 2 da nossa aula de Exploded View aqui no Blender. E nessa aula aqui a gente vai aprender como aplicar os conceitos que a gente aprendeu na aula anterior em um objeto, em um produto real, um produto de cliente, tá? Então aqui é um modelo de um comercial que nós fizemos para um cliente, que é um teclado gamer. E esse teclado aqui, ele tem as camadas todas já separadinhas para a gente fazer o Exploded View. Eu separei ele aqui, a gente tem as camadas que vão para o Exploded View e tem camadas que não vão. Então essas camadas aqui, ó, essas estruturas aqui do teclado, que são essa parte inferior, os botões traseiros aqui, o liga-desliga, os pezinhos, toda essa parte aqui inferior do teclado, a gente não vai incluir ela no Exploded View, né? Ela vai estar lá no objeto, porém ela não vai se movimentar. E aí a gente vai fazer o Exploded View nessas outras camadas aqui. Então trouxe essas camadas aqui pra gente. Então a gente tem o LCD aqui em cima, né? Ele vai sair, é legal, ele dá um pop lá, então ele pode fazer um movimento de sair fora do teclado. A gente tem as teclas, né? Que elas estão aqui nessa outra collection. Então a gente tem as teclas todas individualizadas aqui. E aqui a gente já consegue ver um ponto bastante importante do nosso Exploded View, que é quando a gente vai manipular vários objetos pequenininhos dentro de uma mesma collection, é bastante importante se atentar às origens deles, né? A origem é o quê? Por exemplo, separei essa tecla aqui, a gente tem aqui esse pontinho central, ele é a origem do nosso objeto, da nossa geometria, né? Então isso significa que a nossa geometria, ela gira ao redor dessa origem, né? Nos eixos onde ela vai girar, e ela é escalada também como essa origem. Para quem vem do After, é como se fosse o anchor point, né? É o ponto âncora, o ponto zero do nosso objeto. Então é a origem aqui dele. Em alguns outros softwares a gente chama isso de pivô também, né? Então é bastante importante se atentar com a origem dos nossos objetos que estão dentro das collections. Por quê? Para certas manipulações, a origem é extremamente importante para que seja considerada a posição real e original de cada um desses pequenos objetos. Vocês vão entender um pouco mais disso quando a gente for fazer o wave dessas teclas aqui, tá? Então aqui é uma das primeiras vantagens, né, onde a gente consegue já ter uma vantagem quando a gente vai fazer esse tipo de Exploded View usando o Geometry Nodes, porque imagina se a gente fosse precisar fazer e manipular keyframes para cada uma dessas teclas, seria realmente bastante trabalhoso. Então a gente tem aqui a camada das teclas, tem uma outra camada também só para os switches, ó. Tem uma camada só para os switches. Tem camadas aqui só para os mounts do teclado, que é aqui onde vão as teclas especiais, né? Então aqui é do espaço, aqui do shift. Aqui eu fiz uma outra collection só para as coisas pequenas, né? Tem essa espuma aqui no meio, mas teoricamente essa collection era só para os gaskets e para os parafusos, tá? Mas tem essa espuma aqui também, não tem problema. Não é um problema essa espuma estar aqui. Depois a gente coloca ela em outro lugar, caso seja necessário. Então, todas as camadas do nosso teclado, elas estão aqui todas separadas, tá? Para você separar, assim, você visualizar só um objeto, né? Você isolar um objeto no Blender, você clica naquele objeto ou seleciona ele aqui na Outline e aperta a barra direita do lado do Shift. E aí você isola o seu objeto, você consegue visualizar ele, tá? Então a gente sabe que a gente tem todos os nossos objetos aqui, mais a outra camada aqui, a base, que são os objetos que não vão ser explodidos. Tá bom, então vamos começar a montar aqui o nosso node do Exploded View. Aqui dentro da collection chamada Exploded, né? Vamos dar a cor dela aqui. Eu já criei aqui um plane, tá? Esse plane aqui é o nosso paciente zero, né? É o nosso início. Então a gente vai pegar aqui ele, vamos criar aqui um novo Geometry Nodes, a gente já está aqui, ó, na janela de Geometry Nodes, e vamos colocar aqui, ó, dar um new. A gente não precisa da geometria original, então vamos tirar ela.
Primeira coisa, né? Quando a gente está trabalhando no Geometry Nodes e a gente importa toda a nossa geometria através de collections, né? Importa as nossas collections para dentro de um Geometry Node que está em outra collection, provavelmente, a gente não precisa manter ele ativo aqui, tá? A gente pode desativar essa collection, porque quando a gente desativa ela, ela vai ser ignorada pelo render. A collection visualmente vai ser ignorada pelo render. Porém, os objetos que estão dentro da collection, por mais que eles fiquem ocultos aqui, eles não vão ser ocultos quando eles estiverem dentro de um Geometry Nodes, tá? Quando eles forem referenciados por um Geometry Nodes. Aqui no caso, quando a gente usa o Collection If, tá? Então, a gente pode fazer a importação de cada uma dessas camadas aqui e depois desativar, porque a gente não vai precisar mais que essa camada fique ativa, tá? Porque a gente não vai mais visualizar através dela, e sim através do nosso Exploded View aqui, né? Que é o nosso Geometry Nodes. Tá bom, então dito isso, vamos começar a importar essas camadas. Então a gente tem aqui a camada LCD, vamos chamar ela de LCD, vamos importando e vamos já renomeando, porque eu quero manter elas fechadinhas assim, tá? Quando você clica nessa setinha do Node, você fica com ele fechado e você fica aqui só com os inputs e outputs daquele Node, tá? Então aqui essa camada é a camada pequenos. Vamos pegar o mounts teclado. Ah, mas Jota, você não poderia ter numerado essas camadas aqui? Poderia, mas não precisa necessariamente, porque eu posso organizar elas diretamente aqui no meu sistema de nodes, tá? A ordem delas não precisa necessariamente ser a mesma ordem daqui. Então, mount teclados, switches, as teclas. E aqui a gente tem espelho externo, LED e PCB. Esse FOM aqui, que é aquela camada que eu tinha falado que ela talvez estivesse no lugar errado, eu vou puxar ele para fora. Então vou deixar ele aqui no Exploded Camadas. Vamos chamar ele de camada. Bom, porque é como se fosse uma espuma, tá? Por que eu deixo esses daqui fora? Porque quando a gente tem eles dentro aqui das nossas collections, a gente tem algumas pequenas limitações em relação à deformação desses objetos. E algumas dessas camadas, não necessariamente para o espelho externo, nem para o LED, porém sim para o FOM e para o PCB, eu vou querer fazer na aula 3 uma deformação em Wave, tá? Vocês podem ver aqui, ó, que a PCB, que é essa camada aqui, e a FOM, que é essa outra camada aqui, que é tipo uma borracha, tipo uma espuma, pode ver que ela tem um efeito de wave, tá? Igual das teclas aqui. Porém, qual que é a diferença? As teclas, como elas estão dentro de uma collection, a gente não deforma a geometria delas diretamente. Os nossos switches, a mesma coisa. Pode ver que eles fazem uma ondulação, porém, a geometria deles, do objeto em si, de cada um dos switches, de cada uma das teclas, permanece intacta, tá? Pode tirar a base disso aqui pelo espaço, que é uma tecla mais longa, ó, ela mantém retinha. Porém, a nossa PCB aqui embaixo e a nossa FOM, olha como elas ondulam, tá? Então, por esse motivo que a gente vai manter a FOM e o PCB fora, para a gente ter 100% de liberdade de manipulação em cima delas nessa parte aqui, quando a gente for lá para a aula 3, tá bom? Então, beleza, a gente tem todas as nossas camadas aqui, vamos voltar aqui para o Exploded View, a gente foi até o teclas, né? Então a gente já tem 5. Agora esses outros aqui é a mesma coisa, tá? Eles vão vir aqui sem referenciamento de Collection Info, mas eles são referenciados da mesma forma, não muda, tá? Não muda nada, é só você pegar aqui, ó, e arrastar aqui para dentro. Eles vêm como Object Info, tá? Então, eu vou chamar esse aqui de espelho externo, tá? O céu e o LED. Opa, sair aqui, ó. Você não pode sair do Geometry Nodes, tá? Você tem que manter aqui, ó. Se você der um clique, só um clique seco, você vai mudar de objeto. Porém, se você clicar e segurar e só soltar aqui, aí você
não sai aqui. A gente ainda está no Exploded View, tá? Por mais que o LED esteja selecionado. Mas pode ver que o nosso quadradinho de seleção tá aqui, ó. Então a gente está visualizando esse cara aqui. Então agora aqui, vamos lá, é o LED e o PCB. Esse LED aqui, na verdade, eu acho que ele não é um LED, cara. Eu acho que ele é só um frame externo das teclas, tá? Vamos chamar ele de frame. E o PCB, é o nosso PCB. Tá certo? Então, beleza. Agora que a gente já tem isso aqui, todos os nossos objetos aqui importados dentro do nosso Geometry Nodes, vamos organizar isso aqui mais ou menos na ordem, né? Então, vamos tirar a base aqui, ó. Vem primeiro o FOAM, depois a PCB. Então, já vamos organizando aqui, ó. Então, vem a primeira camada de baixo é o FOAM, depois vem a PCB. Depois a gente vem com o frame, é o nosso terceiro aqui. Depois vem os pequenos, que é os gaskets e os parafusos. Em seguida vem os nossos switches. Tem os mounts do teclado. Os mounts do teclado vêm antes dos switches. Então, vamos pegar eles aqui, ó. Mounts teclado. Aqui, switches. Agora o nosso espelho externo, as teclas e o LCD. Temos aqui organizadinho todas as nossas camadas, tá? Agora a gente vai começar a colocar aqui os Transform Geometry, tá? Então vamos lá, Transform Geometry. E aí a gente cola aqui, ó. Então vamos colocar no Geometry, né? Então, assim, vamos separar. Então a gente precisa de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Então vamos aqui, ó. Vamos para as teclas. Agora vamos começar a ligar eles aqui, ó. Começa a ligar. Sempre a mesma cor com a mesma cor, tá? Porque, olha aqui, ó. No espelho externo, por exemplo, que ele é um Object Info, ao invés de ser uma Collection Info, no caso das teclas aqui, pode ver que ele tem muito mais outputs, né? As teclas têm só um, que é instâncias. Já o Object Info, ele tem Transform, Location, Rotation, Scale, Geometry, tem vários. Então a gente vai pegar sempre aqui o que é da mesma cor, porque a gente sabe que essa corzinha aqui, pelo menos nesses nodes, é referente ao Geometry, tá? Então mesma coisa aqui, ó. Vamos sempre colando cor com cor aqui. Agora esse e agora esse. Ok, galera. Vamos agora pegar todos esses Transform Geometries e vamos colar ele aqui, ó, no Geometria. Então vamos usar um Join Geometry, conforme a gente tinha aprendido. Coloco o Join Geometry aqui e vamos começar a puxar todos os Transform Geometries aqui. Vamos pegar então agora ele aqui e vamos ligar aqui nosso Geometry. Ok, todo mundo veio todo bugado. Tá vendo que tá tudo meio esquisito. Porque a gente tem que fazer aqui nas nossas seleções, a gente tem que fazer uma mudança aqui, que é mudar todo mundo para relativo, tá? Então a gente tem que mudar todo mundo. Ó, vamos lá, 1 por 1 para relativo. Relativo, relativo e relativo. Ok, beleza. Para alguns deles, que tem vários objetos dentro, a gente precisa também separar os childrens, né? Então, separar os filhos deles. Por quê? Para a gente conseguir fazer com que o Blender entenda de que essas teclas aqui não são um único objeto, mas que são vários objetos. Porém, a gente não vai mexer com isso agora, porque essa parte dos childrens é mais quando a gente vai fazer o wave, tá? Então a gente não precisa se preocupar com esses caras agora. Então, colocamos todo mundo em relativo aqui e eles pegaram as suas posições aqui originais, tá? Beleza, galera. Agora que a gente tem tudo organizado aqui, a gente já tem todas as nossas collects importadas, todas ligadas aos Transform Geometries.
e depois tudo no Join Geometry. Indo para a nossa geometria de output, a gente não precisa mais visualizar aqui as originais, tá? Então a gente vai desativar aqui, ó. Então a gente tira isso aqui. Agora esse objeto que a gente tem aqui, ele é único e exclusivo do Geometry Nodes. Ele não tem mais nada a ver com esse aqui, a gente não precisa mais desse, tá? Então esse aqui é todo importadinho aqui para dentro. Então vamos lá, agora a gente vai começar a colocar aqui os Vector Maths, tá? A gente precisa ligar os Vector Maths no Translation aqui, baseado no eixo Z, tá? Então a gente vai criar aqui um Vector Math, igual a gente fez na aula 1, muda ele para Multiply e a gente liga esse Vector no Translation, tá? Agora a gente precisa de vários desses daqui. Então agora a gente tem aqui, né? Lembra que a gente tinha 9 camadas? Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então a gente tem aqui 9 Vector Maths, tá? A gente pode renomear eles de acordo aqui com cada um deles, tipo LCD, teclas e tal, porém vai muito de cada um na hora de fazer a organização, tá? Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um valor e vai conectar aqui a segunda saída de cada um desses multiply, tá? O Vector Math com multiply. Então vamos conectar aqui todos, ó. Pronto. Todo mundo conectado, tá? Agora a gente vai pegar e vai colocar aqui um valor de 1. Por que a gente coloca um valor de 1? Para conforme a gente vai distribuindo aqui as nossas camadas, a gente já vai visualizando mais ou menos a distância que elas vão ficar. Poderia colocar qualquer valor aqui, 10, 5, 25, tá? Porém, 1 eu acredito que seja um valor ideal, porque aí depois, na hora de a gente fazer a animação, também a gente faz a animação 0% até 1, que é 100%, tá? Então agora aqui, a gente começa, em cada uma dessas camadas, a adicionar aqui a distância delas. O meu conselho é começar da mais baixa, tá? Porque a mais baixa é a que vai ficar mais perto. Então, é a que você vai adicionar menos distância. Então, baseado naquilo que a gente tinha visto na aula anterior, a gente vai colocando sempre aqui no eixo Z. Então, vamos começar a colocar o distanciamento das coisas. Então, primeiro é a FOM. Ela vai mais ou menos aqui, início de distância. Depois vem a PCB. Vamos ver que eu acho que talvez eu tenha ligado alguma coisa errada aqui. Tá, tinha acontecido um pequeno deslize aqui que a nossa PCB estava desligada. Vamos ligar ela novamente aqui. E agora sim, a gente vem aqui e agora vem a PCB. Essa aqui eu vou colocar um pouquinho mais para longe. A PCB eu vou subir aqui mais ou menos em 1.1, mais ou menos, não, menos 1.1. Vou colocar 0.9 para PCB. Porque é o seguinte, depois conforme a gente vai aumentando o valor lá do nosso multiply aqui, o que acontece? A distância deles vai se multiplicando isso aqui. Então, em 1, a distância daqui para cá é essa. Porém, em 2, a distância vai ser o dobro entre esses dois caras aqui, tá? Essa distância aqui, ela vai estar o dobro de maior, porque a distância daqui para cá vai estar maior, tá? Então, é sempre esse valor aqui que vai multiplicar. Então, a gente não precisa deixar super distante também. Se a gente quiser deixar um pouco mais próximo e depois ajustar essa distância lá quando fizer o valor, funciona super bem também. Então, vamos fazer o quê? Eu vou começar a adicionar esses valores aqui, tá? E por último, o LCD, que ele vai sair só um pouquinho. Ele vai sair um pouquinho mais do que as teclas, né? O nosso LCDzinho aqui, que é essa tela, é uma telinha que tem no teclado, ela vai sair um pouquinho mais do que as teclas. Então aqui a gente já tem um distanciamento. Pode ver que parece muita coisa, mas não é, tá? Dessa parte aqui a gente não vai mais mexer, ó. Então a gente só vai mexer agora
só nesses vector maths aqui, ó. Esses vector maths representam o nosso teclado, tá? Então, daqui a gente já consegue animar. Então, vamos animar agora lá o valor. Vamos animar o valor. Então, vamos descer ele para 0, ó. Então, 0, o nosso objeto fica todo originalzinho, ó. E 1, ele fica no exploded. Ele fica todo separadinho ali. 1. E isso aqui, ó, por exemplo, se eu quiser passar de 1, quiser abrir mais aqui esse espaço, eu consigo. Ó. E lembra o que eu falei, né, sobre a distância dele ser multiplicada individualmente para cada um? Que, por exemplo, olha só o from, que é o primeiro. Mesmo que eu suba muito, ó, pode ver que ele não se distancia tanto assim. Eu preciso subir muito o valor para ele distanciar bastante. Agora já olha o LCD aqui, que é a última camada, né? O que tem mais valor de multiply aqui. Ele está com 2.4 de multiply no eixo Z. Então, ó, pode ver aqui, adicionando pouquinho valor, ele já vai embora. Então, a distância dele aumenta bastante. Isso é uma coisa legal, porque traz bastante dinamismo para a nossa cena, né? Eles não sobem todos juntos. Pode ver que aqui ele já forma um movimento bastante bacana. Vamos animar isso aqui para a gente poder ver como que vai ficar animado. Então, vamos deixar em 0 aqui o valor. Vamos aplicar aqui, apertar I, né? Vem aqui em valor, coloca o mouse sobre o valor e aperta I. A gente cria um keyframe. Aí agora a gente clica aqui, ó, para o nosso keyframe aparecer. Porque ele não está aparecendo Exploded, clica aqui, tá? Porque a gente não estava com Exploded View selecionado. Então, estamos aqui selecionado na camada. Vamos clicar aqui no valor. Já apareceu o nosso keyframe. Vamos fazer para que em 60 ele vá até 1.2. Aperto I, novamente, outro keyframe foi criado. E em 100 ele volta para 0. E vamos limitar a nossa cena aqui no Start Change para 100 frames. E vamos colocar esse keyframe do meio aqui, ó. Vamos colocar ele em 50. Para a nossa cena ficar bem simétrica. Vou pegar aqui no cantinho do painel, até aparecer a mira, né? Vou puxar para cima para criar outro painel. Vou clicar aqui e vou vir em Graph Editor. Para a gente poder editar o gráfico dessa curva aqui de keyframe, tá? Seguro o Ctrl aqui com o mouse do meio, né? O botão do meio do mouse, eu consigo ajustar esse zoom, né? Eu posso esticar para cima, para baixo, ou dar o zoom. Então, vou aproximar aqui. Essa aqui é a nossa curva de aceleração. Eu vou fazer ela, vou deixar ela assim mesmo. Deixar ela suave no começo. Vou selecionar esses dois handles, apertar S, X e vou aumentar eles, de forma que eles fiquem mais agressivos aqui. Então, vai atenuar bastante a animação. Ó, então, a gente tem aqui a nossa animação, ó. Ele sobe e desce, igual a sanfona. Vamos aumentar mais um pouquinho o tamanho dessa animação. Vamos aumentar mais ou menos para 200. Então, vamos puxar aqui o nosso keyframe para 200. Vamos pegar aqui esse handle e puxar ele bem para frente. Tá? Aqui é só mais um plus de animação mesmo que a gente está fazendo. Vamos deixar isso aqui mais curtinho para ele fazer essa saída mais agressiva, igual lá do nosso comercial. Aí ela fica mais um pouco, vai querendo voltar e aí depois ela cai de forma mais abrupta. Até posso diminuir o tamanho dessa animação. 140 já vai ser o ideal. Ó. Então aqui a gente já tem o nosso Exploded View rolando, tá? A forma que eu faço os meus trabalhos aqui, eu quase nunca animo o objeto real. Eu sempre faço tudo aqui embaixo, né? Ou numa parte não vista pela câmera. Instancio, né? Faço uma instância da minha collection principal, onde está o meu objeto, e coloco ele em outro lugar. Então aqui eu já tenho na própria cena, tá? Tá aqui em cima. A gente estava trabalhando ali embaixo. A gente estava trabalhando aqui embaixo. Aqui em cima eu tenho uma instância da collection que a gente estava trabalhando ali embaixo, tá? Então ela já está aqui animada já com o movimento de câmera. Então pode ver que já é o movimento de câmera lá do nosso filme, tá? Vou aumentar um pouquinho para o LCD aparecer ali que ele estava fora. Então aqui já é o movimento de câmera lá do nosso filme, ó. Exceto, né, pelo Wave, que é o que a gente vai aprender a fazer na aula que vem. Essa é a cena com o Exploded View aplicado, tá? Em uma cena real, em uma cena de verdade, aqui um objeto, um produto de verdade, o Exploded View aplicado. Aqui, para um cliente final,
já seria extremamente impressionante, tá? Clientes adoram Exploded Views. Porém, na próxima aula, a gente vai aprender a como incrementar, né? A como colocar uma cereja em cima desse bolo, que é fazendo o wave das teclas, o wave dos switches, do phone e do PCB, tá? Que é bem simples também, muito tranquilo de fazer, porém traz um visual bem bacana para esse tipo de animação. Tá joia? Então vamos revisar de novo aqui antes de finalizar como que ficou, né? A gente tem aqui o nosso Geometry Nodes aplicado aqui no Exploded View. Então a gente tem um valor, que é o valor animado. Ele sai em várias perninhas e vai para diferentes multiplies. Cada multiply desse aqui está ligado em um Transform Geometry. E a entrada de cada um desses Transform Geometries são as camadas que estão separadas aqui dentro de uma collection, que está desativada por acaso, porque a gente não precisa dessa camada ativada quando a gente está fazendo uma animação com collections referenciadas aqui dentro do Geometry Nodes, tá? Não precisa estar ativo isso aqui, tá? Isso aqui pode estar desativado. Não aqui. Se você desativar esse aqui, você não vai ver no seu render final. No seu render final não vai aparecer o seu objeto. Você tem que desativar sempre no quadradinho aqui, tá bom? Então esse aqui fica desativado. Aqui são as camadas, elas estão importadas. Tem algumas camadas a mais aqui que são as de objetos, que elas não aparecem. Quando isso aqui está desativado, a gente não consegue ver aqui no Outline, mas elas ainda são visíveis no render, que são essas aqui, né? Que tem essas duas anteninhas, esses dois inputs no começo, né? São essas essas quatro: espelho externo, frame, PCB e phone. Então essas aqui são object infos, também de dentro da nossa camada desativada aqui. Todas elas estão ligadas no transform, é dado um join geometry em tudo isso e sai aqui no group output do nosso Geometry Nodes, tá? Então essa aqui é a árvore do nosso Geometry Nodes do Exploded View aplicado já em um projeto. Beleza, galera? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixa um like, deixa um comentário. Se você tem alguma dúvida, se travou em alguma das etapas, deixa um comentário que eu vou tentar te ajudar. Segue o meu Instagram, que é @jfranco, e também o Instagram da Shade House, shadehouse.studio. E não perca a próxima parte, a próxima aula, onde a gente vai ensinar como fazer o Wave aqui nesse Exploded View, diretamente nas teclas e nas outras camadas também, que vai ficar muito bacana. Fechou? Muito obrigado e até a próxima!